As eleições, obviamente, elas interferem no mercado financeiro brasileiro, a política interfere no mercado financeiro brasileiro, com mais força até do que em mercados mais desenvolvidos, mas aqui a gente a gente responde muito rápido a falas de candidatos ou do presidente, e ontem, e a pesquisas eleitorais também, porque embora não tenham sido muito, como é que a gente pode falar, não tenham tido uma acurácia muito grande, né? As pesquisas acabam sendo um dos números que podem nortear a tomada de decisões no mercado financeiro, assim como em outros âmbitos, né? E ontem, na contramão das pesquisas que vinham saindo, que saíram no fim da semana passada, o IPEC, ex-IBOP, trouxe uma pesquisa dizendo que a vantagem ampliou, a vantagem entre Lula e Bolsonaro ampliou, que estava antes em 9 pontos, foi para 10 pontos, 51% para Bolsonaro, ou para Lula, contra 41% de Bolsonaro. Bom, dá para explicar isso? Não sei, só o Ibope consegue explicar isso de verdade, mas se você levar a sério que tem uma campanha por parte dos bolsonaristas para meio que boicotar esses levantamentos, principalmente dos mais conhecidos, né, como o IPEC, que algumas pessoas desconfiam que possa estar mais enviesado para um lado do que para outro. Então, isso pode se refletir, sim, numa baixa aí do número do Bolsonaro. Então, fica difícil de a gente saber se esse resultado faz sentido ou não. A Bolsa agora caindo, né? Mas aí difícil de saber se é em função dessa pesquisa, em função do IPCA um pouco aquém do que esperado, né? Da deflação esperada. Mas está aí. Uma das coisas que não faz muito sentido, embora o Bolsonaro caiu um pouquinho nessa pesquisa, mas o índice de rejeição dele diminuiu enquanto do Lula aumentou, então não faz muito sentido isso, mas de qualquer forma é um número para a gente acompanhar. Lembrando que o antagonista está publicando todas as pesquisas que são registradas no TSE, foi uma decisão editorial para que você tenha acesso a todas as informações. Não estamos corroborando nenhuma pesquisa ou outra, também não estamos contra nenhuma pesquisa ou outra. Nosso intuito é informar você e você faz o melhor com o que você puder com essas informações. Tá bom? Bom, no cenário nacional, é isso, feriado amanhã, isso deve trazer também um pouquinho de receio, né? A gente tem um cenário externo um pouco mais complicado, então o investidor fica um pouquinho com medo de dormir com posições mais arriscadas, né? Comprado em posições mais arriscadas, porque você não quer acordar na quarta-feira com o mercado derretendo lá fora ou alguma coisa desse estilo, e você está lá aplicado e não tem o que fazer com o seu dinheiro, não tem como fugir. E quando chegar na quinta-feira, o prejuízo já foi, né? E amanhã, PPI americano e um cenário europeu que cada vez se deteriora mais, né? Se a gente tiver for dar uma olhada aí, a Inglaterra está com problema com os bonds ingleses, né? O gilt de 30 anos, que é esse aqui que está na tela aí, Joel, então isso. Chegou a subir isso tudo aqui, ó, quando foi do anúncio do programa, desse pacote fiscal deles, o Banco Central inglês interviu, trouxe a taxa de volta para baixo, mas mesmo com intervenções seguidas do Banco Central inglês, né, o BOE, o Bank of England, continua que a taxa está voltando para esses patamares mais elevados. Eles têm um problema, os fundos de pensão têm um esquema de investimento que chama LDI, né, Liability Driven Investment, que eles montam, com base em derivativos, umas estruturas para amenizar a flutuação dos juros. Mas o que acontece? Como você olha para trás e os juros ingleses nunca tinham tido uma movimentação desse tamanho, né, uma volatilidade tão alta e uma saída de onde estava de patamar para onde está hoje tão forte, essas estruturas acabam
fazendo o que a gente chama de chamada de margem, e os fundos de pensão têm que colocar um dinheiro para poder garantir que vai honrar a posição, e isso tem causado bastante receio de que alguns fundos de pensão lá possam não conseguir honrar essas chamadas de margem, e o Banco Central inglês criou esse pacote aí, que é uma espécie de quantitative easing, né, que é ele compra os títulos à dívida para dar liquidez para o mercado, para tentar segurar um pouco isso e evitar que haja um colapso aí dos fundos de pensão ingleses. Mas sem ficar muito técnico, o fato é que existe um receio do mercado em como é que o Banco Central inglês vai sair dessa situação, porque ele tinha prometido que pararia essa medida no dia 14, agora sexta-feira, e já tem fundo de pensão pedindo para que isso seja estendido, porque não vai dar tempo para eles conseguirem reorganizar as finanças, de modo a não ficar muito exposto a essa crise, tá? Além disso, você tem a Alemanha com problemas também com juros e pacote fiscal, a Europa como um todo muito pressionada aí com os preços de energia, mesmo a gente tendo essa perspectiva de desaceleração econômica mais para frente. Então, o cenário europeu está bem complicado.